Olá, vamos falar um pouquinho agora sobre quais são os objetivos da avaliação clínica inicial. Por que a gente faz essa pesquisa? Primeiro, para classificar o tipo de diabetes, se ela é diabetes tipo 1 ou tipo 2. Depois, nós vamos investigar, detectar possíveis complicações da doença, tá? Nós vamos também rever tratamentos prévios, bem como controle glicêmico, e vamos realizar exames laboratoriais para melhor análise de cada caso, tá? E cada paciente a gente deve elaborar um plano de cuidados. Não esquecendo que esse plano de cuidados ele é individual, tá? Cada paciente vai ter seu plano, ok? Dados relevantes na anamnese. Primeiro, idade e característica do início da diabetes. Nós temos que ver o estado nutricional, os hábitos alimentares, níveis de atividade física, evolução do peso ao longo da vida. Se for uma criança, a gente tem que ver o crescimento e desenvolvimento em crianças e adolescentes. Experiência prévia em programas de educação em diabetes mellitus. A gente vai fazer uma revisão também do tratamento prévio, se há uma resposta terapêutica, tá certo? Que a gente vai ver através de solicitação de exames de glicemia e níveis de hemoglobina glicada, tá? Nós temos que ver como é que está o tratamento atual para a diabetes, incluindo as medicações, o plano alimentar, atividade física, adesão ao tratamento e prontidão para mudanças. Ou seja, nós temos que orientar nossos pacientes se ele está apto, se ele deseja, se ele aceita mudanças no estilo de vida dela, mudança na medicação, são esse tipo de coisa. E o mais importante, sempre resultados da glicemia familiar, nós temos que sempre avaliar, ou seja, aquele paciente que chegou no seu consultório, você já fez aquele diagnóstico de diabetes, você tem que fazer essa anamnese, você tem que avaliar como é que ele está usando a medicação, como é que está a alimentação, como é que foi a glicemia capilar naquele momento da consulta, ok? Você tem que ver se ele teve algum episódio de cetoacidose diabética, ou seja, se ele teve uma glicemia acima de 500, se ele teve dor abdominal, se ele teve náuseas, tá certo? Isso daí você tem que investigar, tá certo? Se ele teve antecedência de hipoglicemia, tá certo? Então, isso é muito importante que o diabético seja informado que ele precisa fazer o controle glicêmico, tá? Se ele tem história de complicações, se ele está com algum problema ocular, problema renal, tá certo? Como é que estão os pés desse paciente? Se ele teve algum problema de complicações crônicas, se ele teve algum problema cardiovascular, então tem que começar a perguntar se ele tem esse tipo de coisa. Se ele tem algum problema no dentista, é muito importante a consulta com o odontólogo para poder avaliar. Se ele está com alguma depressão e se ele fuma, tá? Então, isso nós temos que sempre avaliar na anamnese, tá certo? Fizemos uma anamnese do paciente diabético, o que a gente vai fazer? Vamos começar a fazer o exame físico. Nós vamos fazer o quê? Vamos fazer as medidas antropométricas. Nós temos que ver o quê? Altura e peso, tá certo? E nós temos que fazer a aferição da cintura abdominal, tá certo? E essa aferição, existe uma tabela que está lá no caderno de atenção básica, número 38, né, que é Estratégias para Cuidar da Doença Espessa Crônica, Obesidade, que fala como você faz essa avaliação antropométrica da cintura abdominal. Você tem que ver a cavidade oral, né, presença de gengivite, problemas odontológicos e candidíase. Você vai fazer a medida da PA, frequência cardíaca, tá certo? Você tem que fazer isso separado por pelo menos 1 minuto com o paciente em posição sentada, tá certo? Você tem que ver. Você tem que apalpar a tireoide, principalmente se o diagnóstico dela for tipo 1, tá? Você tem que fazer a sonda cardíaca pulmonar, você vai fazer o exame do PES, para ver se ele tem lesões cutâneas, o estado das unhas, calos, deformidades, você vai avaliar o pulso arterial periférico e edema de membros inferiores, você vai fazer exame neurológico, e esses exames também está descrito no caderno de atenção básica número 38, que é lá a estratégia para cuidar de pessoas com doenças crônicas, ok? Isso está no capítulo 5. E claro, se você puder, tiver condições, fazer um exame de fundo de olho, ok? Como é que eu vou fazer a avaliação laboratorial? Eu vou sempre fazer exames complementares para avaliação inicial da atividade diabética, eu faço a glicemia de jejum em 2 horas após o almoço, ou seja, aquele paciente que vai chegar, vai verificar sua glicemia quando ele acordar, e ele vai fazer de novo vai verificar sua glicemia 2 horas após o almoço. Vou
pedir o teste de hemoglobina glicada, né? Isso a gente faz, se não for feito durante os 3 últimos meses, tem que fazer. Vou pedir o perfil lipídico, vou fazer a prova de funções hepáticas, vou dosar a creatinina para o teste de filtração glomerular, tá? Vou pedir o exame de urina, vou fazer também uma dosagem dos hormônios da tireoide no caso da diabetes tipo 1, tá certo? Então, esses são os exames laboratoriais que eu vou acompanhar o meu diabético, ok? Como é que eu vou saber, né, os critérios para me definir, tá certo? A sociedade vai essa tabela que eu tirei da Sociedade Brasileira de Diabetes, tá certo? O teste, eu vou fazer o teste de glicemia, tá certo? A hemoglobina glicada, tá? E eu vou rastrear, ou seja, eu vou fazer o critério diabético se ele estiver acima, a hemoglobina glicada for maior ou igual a 6,5, tá? Ou se a glicemia de jejum for maior que 126, tá certo? E eu tenho que ter um jejum de pelo menos 8 horas, tá certo? Ou então a glicemia, 2 horas após a sobrecarga, teste de tolerância à glicose, ele estiver acima de 200, qualquer uma das medidas. Ou a glicemia, em acaso, acima de 200, tá certo? Então, qualquer um desses casos, eu vou fazer o diagnóstico para diabetes, ok? Se eu tenho uma glicemia de jejum entre 100 e 125, eu vou ter uma glicemia de jejum alterada. Eu tenho que repetir esse teste. Ou, se a glicemia após 2 horas com sobrecarga de 75 de glicose estiver entre 140 e 199, ele está com teste também, tolerância diminuída à glicose. Eu tenho que repetir. Ou se a hemoglobina glicada estiver entre 5,7 e 6,4, também eu vou ter que repetir esse exame, ok? Então, esses são critérios para que a gente possa fazer o acompanhamento de pacientes com risco aumentado para diabetes, ok? O uso da hemoglobina glicada, até muito tempo atrás, não era muito indicado. A partir de 2018, pela Sociedade Brasileira de Diabetes, começou a utilizar para fazer o diagnóstico. Nós temos ali, temos essa tabela que mostra uma glicemia entre 5,7, hemoglobina glicada, desculpe, em 5,7 até 5,7, geralmente essa glicemia média vai estar estimulada em 117. Então, ela tem ausência de diabetes. Agora, se eu tiver uma hemoglobina glicada acima de 6,5, geralmente a glicemia média estimulada é em torno de 140, ou seja, acima de 126. Então, eu já tenho o diagnóstico de diabetes. Entre 5,7 e 6,5, eu tenho níveis de hemoglobina glicada, eu posso dizer um pré-diabético. Eu tenho que acompanhar esse paciente para mim ver como é que ele vai desenvolver durante um período. E é muito importante que nesse período entre 5,7 e 6,5, a mudança de estilo de vida é essencial para o paciente. Tá certo? O que eu vou fazer? Como é que eu vou acompanhar esse diabético? Tá certo? Eu sempre, quando começo a fazer uma medicação ou mudar o estilo de vida, o que eu espero? Que a hemoglobina glicada ela esteja ao redor de 7% em adultos. Então, minha meta laboratorial para a hemoglobina glicada é que ele seja sempre em torno de 7. E entre 7,5 a 8,5 em idosos. E são aqueles idosos que dependem do seu estado de saúde, ok? Já para a glicemia de jejum, eu sempre vou procurar que ela esteja abaixo de 100, a pré-prandial, que ela também esteja abaixo de 100, e a pós-prandial, elas estão abaixo de 160. Ok, mas eu não estou conseguindo, então como é que eu vou, a que nível eu vou ter essa tolerância? Até quando eu posso ter essa tolerância? Para aquele que é classificado como diabético, tipo 2. Eu posso considerar que está ainda tolerável uma glicemia de jejum abaixo de 130, assim como a pré-prandial também é 130 e a pós-prandial abaixo de 180. Então, eu vou trabalhar sempre com esses valores, tá certo? Sempre procurar deixar a hemoglobina glicada abaixo de 7 e a minha glicemia de jejum abaixo de 100, mas eu posso tolerar até 130, ok? Vamos lá. Quando que eu devo fazer essa glicemia? Cada paciente eu vou ver, por exemplo, necessidade, quando eu vou fazer o maior número de testes, tá
tá certo? Eu vou fazer o maior número de testes, tá certo? No início do tratamento. No início do tratamento, quando eu vou iniciar o tratamento, eu faço para quê? Para que tenha um ajuste de dose, para me ver como é que se está resolvendo ou não aquela medicação, se eu tenho que mudar, se eu não tenho, tá certo? Se eu estou usando corticoide, episódios de hipoglicemias, tá certo? Hemoglobina glicada está elevada, tá certo? Então, por isso que eu tenho que ter esse maior número de testes. Como é que eu faço? Eu faço perfil glicêmico, que são 6 testes por dia, em 3 dias da semana, durante 2 semanas. Ou seja, eu faço um teste antes do café da manhã, antes do almoço e antes do jantar. E eu faço testes de pós-prandial, que seria 2 horas após o café, 2 horas após o almoço e 2 horas após o jantar. Tá certo? Já o tipo 1, aquele paciente que está usando insulina, geralmente é bom fazer mais duas medidas, que seria na hora de dormir e, se possível, na madrugada, 3 horas, tá certo? Quando que tem o menor, quando que eu preciso fazer menos teste, tá certo? Quando aquela condição clínica ela está estável, ou seja, aquele paciente que está com hemoglobina glicada abaixo de 7, a glicose de jejum está abaixo de 100, então não preciso estar fazendo essa controle de frequência, ok? Se for essa frequência variada, eu posso fazer no diabetes 2 ou diabetes tipo 1 ou 2 com uso de insulina, pelo menos 2 testes por dia em diferentes horários. Se for diabetes tipo 2, pelo menos 2 testes por semana em diferentes horários. Okay? A meta para tratamento da hiperglicemia em adultos a recomendada é sempre deixar a hemoglobina glicada abaixo de 7, tá certo? E a glicemia de jejum abaixo de entre 70 e 130 na pré-prandial ou de jejum. Não esquecendo que é ideal abaixo de 100 ou a pós-prandial abaixo de 180, ok? Nos idosos, eu posso considerar a hemoglobina glicada entre 7,5 e 8,5, tá certo? Então, é mais ou menos isso. Crianças e adolescentes, né, lactantes para a escola, qual é a glicemia pré-prandial? A gente tem que deixar aí em torno de 100 a 180. Adolescentes e adultos jovens entre 90 e 130, que já havia comentado em outras slides, ok? E hemoglobina glicada sempre abaixo de 7, ok?